de volta com vocês. Quero lembrar que este programa tem o apoio do Clube Amigos da Boa Nova. Para você conhecer este clube e saber como ele funciona, ligue para 0800 12 18 38. Então, Paulo Henrique, todas essas teorias sobre Deus estão na obra de Kardec. Nós podemos ir lá e conhecer. A filosofia, ela não está dissociada de todo o resto da cultura. Ela não é um ramo independente. Então, porque, veja se você concorda comigo. As religiões assambarcaram Deus. Isso. Então, fica parecendo que Deus é um assunto de religião. Mas eu entendo que Deus é um patrimônio da humanidade, é do ser humano, da cultura independente como um todo. da religião. Exatamente. E a outra coisa é a seguinte, Kardec, quando ele estava escrevendo seus livros, ele tinha, desde a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, um contato com uma comunidade de espíritas, que se formou no decorrer dos meses e anos após essa publicação. Certo? Pois é, claro. Agora, então, ele fala o que ele diálogo, recebia muitas cartas. Ele estabelecia um diálogo com a comunidade de espíritas. E os espíritas, não só ele, todos eles faziam comunicações com os espíritos. Então, existia um duplo movimento. Kardec conversando com os espíritas todas, né, recebendo cartas e mandando a revista espírita, que ele editava mês a mês. Então, eles liam a revista espírita, os espíritas, né? Na França e em outras partes do mundo. E a comunicação de todos os espíritas com os espíritos. Então tinha um duplo movimento, os espíritas com os espíritos, né? E a sociedade parisiense com os espíritas fazendo esse movimento de mandar informação e receber. Esse duplo movimento foi fundamental para a construção do espiritismo. E a época de Kardec ela era diferente da atual. Porque mesmo na universidade havia espiritualismo presente. A gente desenvolve bastante esse tema no Livro dos Espíritos. Hoje não vai ser possível entrar em detalhes. Mas na Revolução Espírita já fizemos um programa. Fizemos programa e no livro sobre Revolução isso. Espírita nós vamos contar sobre a tradição do espiritualismo racional, que não era à margem à sociedade, estava presente na universidade. Então, estudava-se o espiritualismo na escola e na universidade. Então era uma sociedade muito diferente da nossa, que hoje é totalmente materialista. Então, na época de Kardec, estudava-se Deus e a matéria nas aulas chamava-se Teodiceia. O estudo de Deus, né, em diversos aspectos. A liberdade do homem, a existência do mal e a bondade de Deus. Então, a Teodiceia falava assim, como Deus pode ser bom nesse mundo conturbado? Né? Como o homem pode ser livre nesse mundo também conturbado. E o que é o mal? Então, estudava-se isso numa matéria chamada Teodiceia. Então, você já pensou? Hoje, ninguém pensa nisso, mas se as escolas tivessem estudos como esse... Exatamente. Nossa, dar liberdade para a pessoa pensar. Isso. Então, haviam alguns cientistas e algumas pessoas que eram materialistas na sociedade. Havia as religiões que propunham um Deus pessoal, o Deus que tomava a decisão, que escolhia. Agora, os espiritualistas estudavam Deus como sendo um Deus infinito, uma presença na natureza, criador. Então, os espíritas, praticamente como um todo, não eram nem materialistas e nem acreditavam no Deus pessoal. Eram aqueles que já aceitavam o Deus filosófico. Certo. Tá certo? Certo. Agora, os espíritos, porque a teoria espírita não é de Kardec, é dos espíritos superiores. Então, Kardec precisava conhecer o que é que os espíritos falam sobre Deus e localizar esse conhecimento dos espíritos dentro do que se acreditava na sua época. Então, os espíritos foram bem claros. Afastaram a ideia do panteísmo. Sim. Não existe imersão dos seres em Deus. Então, Deus é algo que existe no universo, a matéria é outra e espíritos é outra. Então, os espíritos vão esclarecer que poderíamos usar a palavra substância, como sendo assim, algo que é diferente de todo o resto. Então, o universo é feito de 3 substâncias, segundo a teoria dos espíritos. Sim. Então, podemos dizer, segundo o espiritismo. Tem 3 substâncias, Deus, espírito e matéria. Isso. Sendo que o espírito é uma essência que ele vai do mais simples, quando ele cuida da forma de um átomo, até o espírito superior que ajuda Deus na manutenção da harmonia. Então,
A presença de Deus no universo é a unidade. A presença dos espíritos é a mais absoluta diversidade. Sim. E os dois se refletem. Então, a diversidade dos seres, do mais simples ao mais complexo, numa quantidade absurdamente fabulosa de seres, né? Eles são um reflexo de Deus. E o Espiritismo também contraria a ideia de Deus como uma pessoa, não é isso? Então, isso já está descartado desde o início, porque o Deus já é o Deus filosófico, é o Deus, já está no início, Deus é causa primária. Quando Kardec pergunta para os espíritos, e na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o início de tudo, já coloca Deus como causa primária, ele já está colocando que Deus é o Deus filosófico. Entendi. Não pode ser pessoa. Então, Deus, assim, é o que fez surgir tudo. Entendi. Né? E quando ele vai colocar as perfeições de Deus, ele também tira a hipótese de ser um Deus ser pessoal. Isto. Então, Deus tem bondade perfeita, sabedoria perfeita. Então, isso é uma qualificação que tira Deus daquele Deus das religiões e passa a ser o Deus filosófico. Tanto que eles dizem, ele pergunta, né? Mas Deus é eterno, é absolutamente bom e tal. E aí eles dizem, bom, se você quer pensar assim, tudo bem, mas ele é mais que isso, né? Claro, ele vai explicar. E aí nós vamos entrar, então... E não foi Kardec que inventou essas qualidades para Deus? Não, elas já eram estudadas. Isso. O espiritualismo racional se estudava na escola as qualidades de Deus e os espíritos disseram, olha, para vocês entenderem é o suficiente, mas para nós, espíritos superiores, o entendimento de Deus é muito mais complexo. Muito mais profundo que isso. Né? E aí nós vamos então cair na doutrina espírita e no debate dos livros de Kardec numa discussão mais profunda, que vai ser assim, então se Deus é esse Deus perfeito, ele está presente ou não? Ele criou o universo e não está presente, envolvido nele? Como é que é a relação de Deus com os homens e com o universo como um todo? Então aí entra num momento mais aprofundado da doutrina espírita. E você vai esperar um pouquinho, porque nós vamos fazer um intervalinho e daqui a pouco voltamos. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração.